Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós daremos continuidade ao estudo sobre os verbos, no capítulo 16, das páginas 342 até 346. Então, o conteúdo hoje refere-se ao verbo e ao modo subjuntivo. Como vocês estão lembrados, nós trabalhamos sobre os modos do verbo, lembrando então que nós temos três modos que são o imperativo, o indicativo e também o subjuntivo. Nós vimos a diferença de cada um deles em termos gerais. E, num primeiro momento, nós estudamos sobre o modo indicativo, que é aquele que indica certeza dos fatos. E hoje, então, nós vamos considerar o modo subjuntivo. Aqui nós temos como exemplo: quando o homem perceber, talvez seja tarde para a natureza. Então, aqui nós temos o quê? Temos uma indicação de uma possibilidade, de uma hipótese. Que eu não devolva à natureza aquilo que ela não produziu. Então, aqui nós temos a expressão de um desejo. E também, se eu não produzisse esse lixo, a natureza não teria que arcar com ele. Então, se vocês observarem essas três estruturas aqui, o exemplo 1, o exemplo 2 e também o exemplo 3, nós temos indicação de hipóteses, de possibilidades e não mais a indicação de uma certeza, de uma afirmação. Então, quando nós temos essa característica, o verbo está no modo subjuntivo. Então, aqui, o que é o modo subjuntivo? É quando expressa fatos que são considerados possibilidades, desejos ou hipóteses. Então, diferentemente do modo indicativo, o modo subjuntivo é aquele que indica uma possibilidade, um desejo ou também uma hipótese. É uma atitude de incerteza e não pode garantir que as ações ocorrerão, ou seja, não é possível se dizer que algo ocorrerá, que vai acontecer de fato. E a oração que apresenta um verbo no subjuntivo depende de outra para ter sentido. Então, aqui, se nós observarmos esses três exemplos aqui, uma frase, no caso, quando o homem perceber, não tem sentido sozinho, precisa da outra oração aqui para que o sentido seja completo. Da mesma forma, que eu não devolva à natureza aquilo que ela não produziu. Da mesma maneira que eu não devolva à natureza. E aqui, se eu não produzisse esse lixo, a natureza não teria que arcar com ele. Então, também aqui, o se, que expressa uma hipótese. Então, a diferença entre o modo subjuntivo em relação ao modo indicativo é de que aqui nós estamos, então, expressando uma possibilidade, um desejo ou uma hipótese. E assim como os verbos no modo indicativo, no modo subjuntivo, nós também temos a possibilidade de três conjugações: o tempo presente, o pretérito imperfeito e o futuro. No modo indicativo, nós temos 6 diferentes possibilidades, enquanto que aqui, quando se trata do modo subjuntivo, nós temos apenas 3. E como eu já havia dito anteriormente, nós temos a indicação de possibilidade, de hipóteses
E temos que contar então com o auxílio de uma estrutura, de uma oração que faz com que o sentido dessa estrutura, desse enunciado seja completo. Então aqui nós veremos cada uma dessas formas de conjugação, ou seja, os diferentes tempos do modo indicativo. Então aqui, inicialmente nós temos o tempo presente, que é aquele em que são conjugados os verbos no presente e indicam ações que expressam desejos e receios, ou seja, faz referência a uma ação atual, a uma ação no presente. Então aqui nós temos o exemplo, nós temos o modelo de conjugação do verbo proteger. Então, aqui nós temos que eu proteja, que tu protejas, que ele ou ela proteja, que nós protejamos, que vós protejais e que eles ou elas protejam. E aqui então alguns detalhes que nós precisamos observar. O que vai estar presente em todas as formas, de acordo então aqui com os pronomes, com as pessoas do discurso que são utilizadas. E aqui, então, as pessoas do discurso ou os pronomes já estão aqui. E um outro detalhe é em relação ao verbo. Aqui, a parte que se repete, o protege. E o que muda então é essa terminação. Isso significa que o verbo é um verbo regular, ou seja, ele segue aqui essa mesma forma, ele tem essa repetição em relação então ao radical, ou seja, a base da palavra, e o que muda então é a terminação desse verbo, que nós chamamos de desinência, de acordo então com a pessoa que está aqui. Por essa razão, então, que nós temos essa mudança aqui no término do verbo. Então, por isso que fica que eu proteja, que tu protejas, que ele ou ela proteja e as demais formas aqui que seguem na sequência. O nós também, que nós protejamos, que vós protejais e que eles ou elas protejam. Temos também o pretérito imperfeito, que é aquele em que as ações indicam possibilidades, hipóteses e também incertezas. Então, aqui nós temos também o modelo de conjugação do pretérito imperfeito. Se eu protegesse, se tu protegesses, se ele ou ela protegesse, se nós protegêssemos, se vós protegesseis e se eles ou elas protegessem. Então aqui, como vocês podem perceber, trata-se de uma hipótese, de uma possibilidade, ou seja, não há indicação de certeza da ação. E aqui, mais uma vez, o que nós temos é que uma parte do verbo está repetida. E o que muda, como eu já falei antes, é essa terminação de acordo com a pessoa do discurso a qual o verbo está relacionada, ou seja, de acordo com o pronome com o qual ele concorda. No caso, o eu, o tu, o ele, o ela, o nós, o vós e também eles e elas. Então, é sempre essa estrutura aqui que nós devemos observar e também aqui essa composição. E também não podemos nos esquecer que uma estrutura precisa da outra para ter sentido. Quando se trata sobre o futuro, nós temos ações que podem vir a acontecer em tempos posteriores, ou seja, que vêm após.
o momento em que se fala, mas que ainda são apenas hipóteses, ou seja, são ações que são quando se trata do futuro, aqui nós temos ações que podem vir a acontecer em tempos posteriores ao momento em que se fala, mas que ainda são apenas hipóteses, ou seja, não há a certeza, é apenas algo que pode vir a acontecer no futuro. Quando eu proteger, quando tu protegeres, quando ele ou ela proteger, quando nós protegermos, quando vós protegerdes e quando eles ou elas protegerem. E, mais uma vez aqui, devemos observar o radical que está repetido em todas as formas, concordando, então, com todos os pronomes, com todas as pessoas do discurso, e essa terminação aqui, a desinência do verbo, que muda conforme o pronome. Então, quando eu proteger, quando tu protegeres, quando ele ou ela proteger, quando nós protegermos, quando vós protegerdes e quando eles ou elas protegerem. E aqui uma informação importante é de que alguns verbos possuem a mesma forma, ou seja, a mesma terminação, exatamente a mesma maneira de escrita, de grafia. Só o contexto, então, faz com que seja possível essa diferenciação. Então, temos que analisar a estrutura como um todo e, assim, nós conseguimos identificar se essa estrutura está no futuro, se ela está no pretérito imperfeito ou se ela está indicando o presente. E a tarefa referente à aula de hoje, exercícios 1, 2 e 3, da página 342 e também exercícios 5 e 6 da página 346. Bons estudos para vocês e até a próxima!